Boa tarde, boa tarde ao público dos Jornalistas Livres que está nos assistindo aqui nesse sábado. É com muita satisfação que a gente recebe hoje o psicanalista Christian Dunker para a gente analisar um pouquinho sobre as falas e os comportamentos do Bolsonaro e dos bolsonaristas. Boa tarde, Christian. Boa tarde, Jornalistas Livres, Conrado, Clara, todos vocês que estão aí nessa transmissão. A ideia hoje é a gente tentar entender mais o comportamento desse fenômeno do bolsonarismo que está invadindo o Brasil de ódio e mortes. E eu quero agradecer inicialmente à editora Boitempo e ao Cláudio que fizeram essa ponte com o Dunker, e agradecer também ao psicanalista Conrado Machado, que hoje vai conduzir essa entrevista junto comigo. Muito obrigada, Conrado, boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço, claro, o convite, agradeço o Christian pela disponibilidade. Obrigado. Então, Christian, o Bolsonaro ele continua ignorando as 136 mil mortes oficialmente notificadas e falou abertamente numa coletiva essa semana que iria fazer um churrasco hoje, nesse sábado, para jogar uma pelada com os amigos no fim de semana, reunir 30 pessoas. E o presidente da XP, o Guilherme Benchimol, também afirmou que o Brasil está indo muito bem no controle do coronavírus e que o pico da doença nas classes altas já passou. Nessa semana também, em reunião no STF, o Paulo Guedes e empresários utilizaram de termos médicos para falar do setor privado. Eles falaram coisas como: a indústria está na UTI. Talvez os sinais vitais não consigam ser preservados para sempre. Haverá uma morte de CNPJs. Adicionando a essas falas, o discurso da Regina Duarte, em entrevista que foi viralizado também nessa semana, como é que a gente pode pensar essas declarações de negação do real, que se mostra no número crescente de mortes evitáveis, da inabilidade do governo em sequer compreender a ordem do problema e a insustentabilidade do capitalismo financeiro frente a uma pandemia que nos obriga a suspender essa lógica do crescimento infinito do capitalismo? Então, Clara, acho que a gente tem dois níveis de eventos que são até anteriores à chegada do Covid, e a partir dos quais os diferentes países e culturas estão enfrentando essa crise sanitária, né? A gente tem, no caso global, uma articulação entre uma biopolítica, né, que foi fortemente mobilizada para administrar a crise, para enfrentar padrões e criar padrões de seguridade para o contato entre as pessoas, de circulação entre países, de regulação jurídica. E, do outro lado, a gente tem uma necropolítica, né? Ou seja, uma associação desse processo com algo que já estava em curso, que são práticas de deixar morrer, de não intervir, de sucatear, de se demorar, se alongar, de invisibilizar certas formas de vida, né? E que essas duas tendências elas conviviam mais ou menos ao fundo no momento brasileiro, né? Que era um momento de crise do Sistema Único de Saúde, um momento de invisibilidade dos problemas relativos a repasse para a saúde, educação e pesquisa, né? Mas, num nível inferior, a gente precisaria levar em conta que o Brasil também atravessava uma situação de pauperização, ou seja, aquela retórica de campanha simbolizada por Paulo Guedes, de que, olha, nós vamos baixar os juros e alguns acertos na economia vão fazer o Brasil crescer, assim, exponencialmente. Por quê? Bom, porque a causa da nossa detenção era corrupção e, assim, represamento de investimentos, né? Quer dizer, essa tese ela se mostrou falsa, né? Então, os níveis de emprego e desemprego continuaram elevados, você baixou muitos juros e o investimento não veio, né? E mais, você acabou cortando aquilo que era a veia mais irrigada da nossa economia, que era o consumo das famílias, né? Bom, então, isso de um lado. De outro, a gente
tinha uma visão social no Brasil e disposta discursivamente como uma polarização, como uma dualização, e mais especificamente como uma prática de invenção de inimigos. Né? A eleição de Bolsonaro, ela, em grande medida, foi a instrumentalização de um medo imaginário na formação de inimigos do Estado. O que foi mais surpreendente é que isso se transformou em prática de governo. Né? O discurso de campanha, ele se efetivou numa continuidade, né? Seja no Gabinete do Ódio, seja na Ernesto Araújo, a influência de Olavo de Carvalho, e assim por diante. Então, quando a gente entra na Covid, e essas circunstâncias, elas estão muito vivas. Então, parece, assim, olhando para isso, não tão chocante que existe um discurso de governo que vai, antes de tudo, negar a realidade natural do vírus. Vai dizer, olha, essa realidade ela não existe porque a gente só consegue pôr em marcha essa política se a gente tiver inimigos palpáveis, tangíveis, que tem cor, que tem localização intencionada no mundo. Isso é, assim, um artifício eficaz do ponto de vista político, mas criminoso do ponto de vista psicológico. Por quê? Porque isso utiliza a força e a autoridade simbólica para eliciar um processo que já está nas pessoas. Né? Quando a gente encontra algo inédito, quando a gente já encontra algo traumático, quando a gente encontra algo que supera, vamos dizer assim, as nossas experiências de significação, a gente tende a negar. Né? Então aí vem uma autoridade simbólica e diz, não, vamos negar juntos, vamos negar todos juntos, seja numa manifestação, seja numa carreata, seja numa prece pública, seja por, vamos dizer assim, a construção de uma comunidade negacionista. Né? Isso, então, teve um primeiro momento que é uma gripezinha, um segundo momento que é juntos, isso não vai existir, e um terceiro momento, que é onde estamos agora, em que a gente está aflorando a realidade narcísica desse discurso, que, no fundo, diz assim, comigo não acontece. Comigo, não. E eu sou uma pessoa especial. Eu pertenço a um grupo especial, que, para mim, isso não vai tocar, isso não vai acontecer. Ou seja, é um terceiro nível de negação, altamente, assim, perigoso porque afeta as pessoas, e perigoso porque a única, vamos dizer assim, prova de realidade é quando os mortos começarem a aparecer ao alcance da mão. Então, são pessoas que vão ser, assim, afetadas com a morte de um parente, a morte de um ente querido, o prejuízo causado para alguém, assim, no seu círculo íntimo, no seu condomínio, na sua família, né? Quer dizer, isso é muito ruim, porque, assim, adia medidas sanitárias que podem restringir a circulação do vírus, mas também isso é muito ruim para a pessoa que está vivendo isso. Por quê? Porque ela vai acordar diante de uma situação traumática. Né? Ela vai ter que, assim, fazer todo um trabalho de elaboração, fazer toda uma reinterpretação. A gente sabe, provavelmente vai ser uma tarefa muito difícil para um conjunto muito grande de pessoas. Né? Então, a chance disso virar agressividade projetada, monstrualização de outros, espetacularização, negação, assim, num nível realmente mais delirante, é muito grande. Muito obrigada, Christian. Eu queria só acrescentar aqui uma pergunta da Kátia Passos, que também é dos Jornalistas Livres, que ela comentou aqui, fez uns comentários, e ela queria saber se, do ponto de vista da psicanálise, essa própria história do churrasco do Bolsonaro quer dizer alguma coisa. É uma série, né? É o churrasco, é a gripezinha, alguns vão morrer, é um discurso isso, é um discurso que precisa se reatualizar e se reposicionar a cada novo fato, a cada novo acontecimento, a cada novo número, né? Que vai emergindo. Isso, ou seja, constitui uma série,
constitui uma progressão, né, que realmente tem prejuízos psicológicos potenciais muito evidentes, né? Não só porque quando você faz uma festa, você expõe aquelas pessoas, né? Tecnicamente, eu não estava acompanhando muito bem, né? Por que era tão importante o exame de Bolsonaro? Né? Por que ele precisa mostrar esse exame? Porque é um crime capaz de impeachment, se você sabe que você está contaminado e você vai a um lugar e você conclama as pessoas, você reúne um grupo. Né? Isso é crime de responsabilidade, justifica o afastamento de um presidente. Né? Então, você tem um efeito político, você tem um efeito de transmissão, vamos dizer assim, no plano da saúde, né? E você tem um efeito em termos de saúde mental, né? Que no fundo ele explora, né? Ele ativa algo muito ruim na história do Brasil, né? Que é o desconhecimento, a negação sistemática, que é assim a satirização da nossa desigualdade social, né? Então, como você disse aí, nós, que é a nossa elite, né, estamos a salvo, nós já não pegamos mais. Agora, isto é um problema para aquelas outras vidas, aquelas que a gente já estava deixando morrer. Então, por que não voltar à economia? Né? Então, por que não voltar a funcionar e tornar essa vamos dizer assim, essa quantidade de mortes que a gente está tendo, enfim, parte da natureza, né? Parte daquilo que é indiferente para nós. Né? Veja, isso não é a invenção de um novo discurso, isso estava lá. Isso estava lá no discurso da violência, isso estava lá, olha, como é que a gente vai enfrentar a diferença social? É matando as pessoas, isso estava lá nas leis de facilitação de acesso a armas, isso estava lá no feminicídio, isso estava lá na violência contra minorias quilombolas, isso é parte de um mesmo processo. Né? No fundo, a gente está vendo que o presidente ele sofre com uma patologia que, assim, patologia discursiva, né? Muito simples. É a pessoa que não consegue voltar atrás. Né? Não é uma coisa assim gravíssima, mas quando a pessoa tem isso e ela não trata isso é como uma pequena agulha, né? Que pode derrubar um gigante. Né? A pessoa não consegue voltar atrás, pedir desculpas, dizer estava errado, não era bem assim. Né? E por isso a única solução é falar mais alto, né? E falar de forma mais grotesca, é exagerar, é dizer isso tudo aí que vocês estão dizendo, esquerda, eu sou isso tudo aí, e daí? E daí? O que vocês vão fazer? Né? E é o cara que joga no tudo ou nada, né? E é o cara que tem que sair por causa disso. Obrigada, Christian. Christian, eu queria te perguntar, na coletiva de imprensa que o Bolsonaro ia comentar a saída do Moro, sem que ninguém perguntasse nada para ele lembrou do suposto não envolvimento dele ou dos filhos no assassinato da Marielle Franco e do Anderson Gomes. Mesmo na época do assassinato, ele declarou espontaneamente que não falaria nada sobre o caso, que poderia ser muito polêmico. Na última semana, de novo, ele retomou o assunto com jornalistas de um jeito bem autoritário, sem que ninguém perguntasse nada. Então, várias vezes, ele sempre introduz esse assunto sem ser provocado, para dizer que não tem envolvimento. Aí eu estava pensando no texto do Freud, de 1925, sobre a negativa. Como o Freud diz que a gente não tem como ver o não inconsciente, né? Como quando o sujeito traz o assunto, a consciência por iniciativa própria, ele acaba revelando com cuidado de não afirmar o conteúdo ideativo. Queria saber se você faz alguma relação entre essa insistência do Bolsonaro de voltar nesse assunto e essa questão do texto. Não precisa ser Freud, não precisa ter lido toda a obra completa, né? Isso é quase que um saber intuitivo. Você está citando esse texto, né? Que chama justamente a negação, Die Verneinung, né?
Nesse texto, o Freud examina, né, as propriedades discursivas da negação, dizendo, olha, não é toda vez que a pessoa diz não que ela está denegando. Né? Por exemplo, quando ninguém levanta o tema, quando ninguém está afirmando algo e aquela pessoa espontaneamente traz uma negativa, e essa negativa ela é hiperintensa, ela é meio assim exagerada, ela se destaca na paisagem, que é exatamente isso que você está descrevendo, a atitude de Bolsonaro em relação ao filho comedor, né? O filho que saiu com todas do condomínio, ao filho que é o protótipo, né, daquele que está sendo assim, formado na corrupção, né, formado na lei da família, da lei dos nossos, da lei que no fundo é a lei parcial. Né? Mas gostei da tua pergunta, porque o exemplo que o Freud dá é assim, uma pessoa que sonha, né, e daí conta o sonho assim, olha, naquele sonho, eu sonhei com uma mulher, mas, essa mulher não é minha mãe, hein? Não vai pensar que é minha mãe. É na hora que a pessoa diz isso desse jeito, né? Sem ninguém ter falado que era a mãe dele, sem ninguém ter se remetido a nada, e com essa forma assim exagerada, você diz, pode ter uma única certeza, é a mãe do sujeito. É a mãe porque aquilo é uma confissão. O que está acontecendo é que Bolsonaro está confessando a céu aberto, né? Aberto e fechado. Por que ele precisa mudar o diretor da Polícia Federal no Rio de Janeiro? Né? Por que as gravações com o Moro têm revelado, né? O Moro dizendo assim, ele dizendo para Moro, você tem todas as outras polícias, eu preciso ter essa. Qual é o motivo para que ela tenha que se apossar? Veja só o uso privatista das instituições públicas, se apossar da Polícia Federal no Rio de Janeiro. É óbvio que há ali uma tentativa de encobrimento, né? Encobrimento dos seus interesses, ela diz isso explicitamente para Moro, né? Eu quero ter um relatório diário do que está acontecendo no Rio de Janeiro, né? Isso tudo é confissão a céu aberto, né? Bom, infelizmente a denegação ainda não é um procedimento jurídico, senão o sujeito já estava fora. Pois é, obrigado, Christian. Obrigada, Christian. Agora, para a próxima pergunta, eu queria pedir para a Luísa, que está ajudando a gente a controlar o programa, para colocar um videozinho rapidinho só para a gente introduzir a pergunta. Tá sem áudio, Luísa? É aquele vídeo onde ele fala do Fernando Henrique Cardoso e onde ele faz referência ao fato de que podiam ter mortos 30 mil pessoas, não é? Que deviam ter metralhado Fernando Henrique, todo o PSDB, que aquilo enfim, era um pouco naquela linha, né, daquela ideia de que Hitler ele devia ter exterminado mais judeus, né, os torturadores brasileiros deviam ter torturado mais pessoas. Né? Agora acho que vai dar certo, Luísa. Não vai mudar nada nesse país. Tá? Nada, absolutamente nada. Isso só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil. Começando com o FHC. Não deixar para fora, não. Matando. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Se não for ter guerra, morre inocente. Eu até fico feliz se morrer, mas desde que vá 30 mil outros junto comigo. Esse discurso ele foi feito em 1995 pelo Bolsonaro, então não é nem um discurso recente, e a gente queria fazer justamente esse resgate histórico. Porque no início do século XX surgiu um discurso eugenista que desejava o embranquecimento dos brasileiros e com isso validava a segregação hierárquica. Na década de 60, com o fortalecimento dos movimentos sociais, o crescimento da possibilidade de realizar essas reformas que poderiam mudar a trajetória
estrutural e social do país, esse sintoma ele volta, e uma classe reacionária ela apoia o golpe de 1964, o golpe militar, e encerra brutalmente essa possibilidade de mudanças naquele momento. E no dia da votação do impeachment da Dilma, o Bolsonaro, ele também homenageou o ditador militar brilhante Ustra, e ele foi aplaudido dentro e fora do Congresso. Durante a campanha da presidência, o Bolsonaro ele foi aclamado pela comunidade judaica após afirmar que quilombola não servia nem para procriar. O Bolsonaro ele foi eleito, então, com a repetição desse discurso que é fascista, que é ultraliberal também. E levando em consideração, Christian, que os locais com maior mortalidade pela Covid no Brasil são as áreas mais vulneráveis, como as favelas, regiões periféricas, indígenas, ribeirinhos. Você acredita que o Bolsonaro ele quer mesmo chegar nesses 30 mil mortes mencionados nesse vídeo? E que tipo de ação da sociedade brasileira poderia representar um atravessamento desses sintomas? E, por último, o que é necessário para as pessoas saírem dessa inércia e desejar a transformação, de fato? Uau! Eu acho que aqui a gente tem que separar um pouco algumas tarefas assim, práticas, mas também algumas tarefas analíticas, no duplo sentido de psicanalíticas, mas também na análise histórica do que é o processo conservador no Brasil, né? De certa maneira, teríamos que voltar lá para o integralismo, teríamos que observar algumas coisas sobre o integralismo, porque ele não era um movimento racista, ao contrário